Jesus, Ele é o enviado do Pai. Jesus agora é mostrado, neste tempo comum, na sua missão, especificamente naquilo a que se propôs, revelar Deus. É importante você tomar essa noção de que nós caminhamos nesse seminário, nessa escola de espiritualidade, de discipulado de Jesus Cristo. E nós nos deparamos com Jesus formando os seus apóstolos, educando-os, corrigindo-os, ensinando-os, para que pudessem compreender e dar continuidade à sua missão. Pois bem, hoje, Jesus quer falar como enviado de Deus daquilo que ele viu. Em João diz: eu falo o que eu ouvi do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Mas perceba, tem vezes que a gente faz certas experiências. Por exemplo, você vai num lugar tão lindo, mas tão lindo, ou você presencia uma situação tão maravilhosa, que você vai explicar para a pessoa, você começa, mas é parecido. Já sentiu isso? Você não consegue descrever, não tem palavras, porque foge. As palavras fogem daquilo que é maravilhoso. Eu diria que as parábolas de Jesus, elas têm vários significados. Uma delas é tentar explicar de forma palpável, compreensível, aquilo que foge à nossa consciência. Essa é uma primeira razão. Segunda, é para sempre fazer novo, e a palavra sempre poder ser interpretada no seu devido tempo, no seu devido contexto. Jesus fala em parábolas para explicar o reino de Deus. Meus irmãos, essa verdade é algo importante. Falar do reino de Deus. Se lembrarmos, e não faz muito, Jesus questiona, que eles colocam em xeque: tu és o Messias? Mas tem que ser da descendência de Davi. E Jesus questiona esse pensamento, porque os judeus imaginavam que quando o Messias retornasse, ele iria restaurar a monarquia do antigo rei, o ideal do rei de Israel, Davi. Jesus tira essa fantasia, essa falsa ilusão, e ele fala: eu sou da descendência de Davi. Tanto que Mateus vai fazer a árvore genealógica de Jesus, colocando José vindo de Davi. Mas Jesus diz: o reino que eu venho trazer, a proposta que eu venho trazer, não é a reinauguração ou restauração de uma monarquia temporal. Eu venho falar de um novo reino, de um novo tempo, de um novo povo, uma nova história. Evangelho, boa notícia. Portanto, Jesus fala: o que eu posso, aquilo que eu vi diante de Deus o que eu falei, é parecido, como uma semente. Primeiro ponto, quando Jesus fala de uma semente, é impressionante. Por quê? Você já parou para pensar uma semente? Quando eu fui preparar o evangelho, a homilia de hoje, eu fiquei pensando, porque para pensar um minuto, o que é uma semente? A semente, ela tem tudo que vai ser dentro dela. Aquilo que na filosofia nós vamos falar entre ato e potência. Uma semente de uma árvore é potencialmente uma árvore. Ela tem tudo, o DNA, ela tem tudo de uma árvore, mas em potência. E se transformará em ato depois. O que eu quero dizer, uma semente, se você contemplar, ela carrega em si o potencial de uma vida, da natureza.
E uma semente, ela consegue guardar dentro de si, ela não morre. Ela tem água, ela tem força suficiente para ficar muito tempo sozinha, isolada da árvore, isolada da hortaliça, isolada da planta, para depois produzir frutos. Quando o Senhor diz o reino é uma semente, Ele é muito feliz e nos dá um exemplo da potência, da magnitude, da grande potência que é Deus espalhado no mundo. Cada semente do Evangelho, cada semente que é lançada, na verdade é uma potência de Deus, jogada, lançada. O reino de Deus é assim. O reino de Deus quer semear no mundo as coisas boas. O reino de Deus primeiro nos dá uma conotação que enquanto estamos aqui nessa peregrinação, como diz a segunda leitura, enquanto estamos aqui, ao longo dessa vida corporal, como diz São Paulo, nós apenas vemos alguns frutos, alguns sinais do reino. Nós podemos experimentar aqui um pouco, mas nunca a totalidade. É aquela tensão do já vemos, mas ainda não tudo. Por isso São Paulo vai falar que nós caminhamos meio que às cegas. Gente, é verdade. Por exemplo, todos nós temos certas certas coisas obscuras. Nós não temos clareza de tudo. Por acaso, alguém sabe como é que vai ser o céu? Não. Você sabe como é que vai ser o julgamento? Não. Você sabe como é que é Jesus Cristo? Não. Uns dizem que é branco, outros dizem que é negro, e daí? Tem muita coisa que nós caminhamos nas escuras. Nós vemos vestígios, mas nem por isso devemos deixar de caminhar. São Paulo fala exatamente isso. E Jesus disse: o reino dos céus foi lançado. É como uma semente lançada. E o ser humano é assim, você planta, você não fica lá toda hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não, você planta, esquece, quando você volta 8 dias, você vai ver que 15 dias, você volta daí 1 mês, aí você vê a diferença. O reino dos céus são as sementes do bem, das coisas boas, das boas obras que nós fazemos. Na verdade, Deus nos inspira. Nós somos aqueles que levamos nos nossos bolsos, no nosso alforge, na nossa palavra, nas nossas mãos. Nós podemos levar vários tipos de semente. É verdade. Eu acredito que todo dia de manhã, quando nós acordamos, você médico, eu como padre, você dona de casa, eu acredito que nós temos que, e acabamos fazendo escolha. Imagina assim, por exemplo, eu tenho o hábito de levantar, eu sempre olho se eu estou com um lenço no bolso, e de vez em quando passo vergonha, porque eu esqueci o que minha mãe me ensinou, mas eu olho se eu tenho lenço no bolso. Mas eu acho que todo dia de manhã, a gente acaba pegando alguns potes assim, semente da bondade, no outro bolso coloca semente do amor, no outro do perdão, mas de vez em quando a gente pega uma semente de inveja, semente de urtiga, semente de fuxico, semente de vaidade, e às vezes a gente semeia coisa que não presta. O reino dos céus é essa semeadura que eu e você fazemos. É sério. Às vezes a gente vai olhar para dentro de casa, nós vamos ver uma quiçaça só não é só o quintal não, tem gente muito preguiçosa, viu? Tem gente, olha, pobreza não é sinônimo de desleixo não, tem muito quintal bagunçado, porque falta zelo.
Às vezes você vai olhar para dentro da tua casa, vai ver uma quiçaça, e você vai falar: nossa, mas não tem nada que preste. Você que semeou. Você foi semeando ao longo do tempo. O outro aduba, e começa a ser o reino do mal, o reino da discórdia, o reino da desavença. O reino dos céus, ele é semeado pelo Pai, mas quem leva a semente à terra somos nós. E da mesma forma que eu e você somos portadores da semente do bem, nós podemos ser da semente do mal. Assim como a terra e a natureza se encarrega de fazer uma semente de soja brotar e chegar a dar frutos, também se encarrega da semente do mal que plantamos. Assim como o milho cresce, a urtiga cresce. Assim como o morango cresce, o carrapicho cresce. Então escolhamos as nossas sementes. Por quê? Tem muita gente que diz: aqui se faz, aqui se paga. Não é verdade. Não. Não é verdade. Eu insisto, já encontrei brigas homéricas por causa disso. Tem muita gente que deveria pagar e não paga. E não vai pagar nunca. Pode começar aqui o céu. Pode começar aqui o inferno. Mas aquilo que plantamos e cultivamos é aquilo que nós levaremos diante de Deus. Ou feixes de trigo, feixes de frutos bons, ou apresentaremos e teremos que apresentar as claras, como diz a segunda leitura, os feixes de frutos que não prestam. Tudo vem às claras. Jesus continua a falar em parábolas, o reino dos céus. O reino dos céus, ele diz, é como uma pequena semente, de novo, potência. A potência do Evangelho, a potência da palavra, a potência do Espírito Santo, a potência das coisas boas, do bem. Você não tem noção. Você não sabe, olha, você não tem noção o bem que você faz, desmedido, gratuitamente. Pode ninguém estar vendo, mas é verdade. A ajuda que você dá a uma pessoa, ela ecoa na eternidade e na humanidade. É verdade. A ajuda que você presta a uma pessoa, por exemplo, você tem oportunidade de dar um emprego para uma pessoa. Você fala, mas é só um emprego. O bem que você fez, você não tem noção. Porque não é só na vida dessa pessoa, é nas futuras gerações. Os filhos, os netos daquela pessoa vão sentir o efeito daquela semente plantada. É verdade. Da mesma forma que você diz, não, eu não tenho, não posso. Aquela pessoa, naquele momento sofre, mas ecoa por muitas gerações. É a semente. Alguém que vem, está magoado. Nossa, a pessoa não está bem, está magoada. E você sabe que a pessoa fica macambuza, ela fica sem ânimo. O perdão que você dá, não é só no momento. É para ela, para os filhos, para a mulher, para o marido. Você percebe que essa semente de mostarda, pequena, que produz uma árvore gigantesca que as aves vêm, eu interpreto dessa forma. Às vezes nós não temos consciência que um simples gesto do bem ecoa em muitas gerações e na humanidade. É o grão de mostarda. Eu queria que você em casa, que você aqui, pudesse perceber isso. E eu aqui poderia pregar horas e horas. Eu teria vários exemplos, até preparei e procurei na história.
vários líderes do mundo, que um ato de bondade lhes mudou a vida. Mas eu precisaria de muito tempo. Eu só vou dizer alguns atos de bondade de Jesus, ficando em Jesus Cristo. Por exemplo, a semente de mostarda que foi, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu: hoje estarei na tua casa. A consequência na vida de Zaqueu. Jesus que passou no mar da Galileia e disse: vem, segue-me. Uma semente de mostarda na eternidade. Jesus que na praça: se não te condeno, eu também não. Vai, teus pecados estão perdoados. A semente de mostarda para aquele ladrão que estava crucificado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem dera, se ao longo de nossa vida nós fizéssemos de nossa existência um canteiro maravilhoso de grãos de mostardas.